Bom, preparando os nossos pensamentos para a nossa meditação desta manhã, vamos ler um soneto de Alta de Souza que está no Parnaso de Além-Túmulo. O Senhor vem, e eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto de amor e de verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Obrigado, Senhor Jesus, porque nos concedes mais esse instante de meditação acerca da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que nos inspire acerca do comentário dos Teus ensinamentos do Evangelho, que estes ensinamentos possam repercutir em nossa alma, restaurando-a e renovando-a como Tu queres, Senhor, para cada um de nós. Assim seja. Meus irmãos, como nós dissemos há alguns minutos na aula, nós iríamos, tanto na aula quanto na exposição pública, nós vamos tentar entender qual foi o ensinamento ou quais foram os ensinamentos contidos em João 3,3. O famoso: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. As célebres palavras de Jesus a Nicodemos, o bom fariseu, aquele fariseu amigo do povo, aquele fariseu compreensivo, empático, que sentiu compaixão de Jesus, que teve a audácia e a coragem de defender Jesus no Supremo Tribunal Federal Judeu, que era o Sinédrio. Ele colocou toda a sua vida de juiz em risco para enfrentar os seus pares e defender a honra e a inocência de Jesus Cristo. Então, é a respeito desse homem corajoso que iniciou timidamente procurando Jesus durante a noite, para não ser visto pelos demais, mas que depois, à luz do dia, enfrentou um julgamento viciado e falso, denunciou aquela falsidade, aquela hipocrisia, porque já havia um veredito antes da análise das provas e das testemunhas, das falsas testemunhas que foram avaliadas ali. Então, é em honra desse espírito de escol, que nós conhecemos como Nicodemos, que nós vamos buscar
o que Jesus ensinou a Nicodemos. Qual a doutrina de João 3:3? Vamos buscar pedir a inspiração do alto, né? Para que nós possamos, com toda a humildade, buscar as doutrinas que estão por trás disso, né? Então sabemos que num dia à noite, né, nós temos que Nicodemos foi, isso nos é relatado pelo evangelista João, procurar Jesus e fez não uma pergunta, mas uma declaração. Havia entre os fariseus, João capítulo 3, um homem chamado Nicodemos, notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar com Jesus e fez a seguinte declaração: Rabi, primeira coisa, chamou Jesus de mestre, porque Rabi é mestre. Sabemos que vem da parte de Deus como um mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Um reino não pode estar dividido em si mesmo. Então ele sabia disso. E outras pessoas também sabiam, porque ele usa a primeira pessoa do plural. Sabemos. Então havia outros com ele que reconheciam a origem divina de Jesus. Então, depois dessa declaração, sem ele haver feito pergunta nenhuma, Jesus então responde a ele com outra declaração. Uma declaração de uma verdade absoluta. E como nós já recordamos na aula, verdade absoluta é dogma. Então é um dogma cristão e um dogma espírita. A reencarnação é um dogma, é uma verdade irrefutável, imutável, é uma cláusula pétrea da Constituição Divina. Então é dogma, é uma verdade dura que não tem como evitar. Nós necessitamos dela, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, duas vezes, confirmando. Te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse de novo é muito importante, porque no original grego do Evangelho de João está anotem. Eu vou escrever aqui a palavra em grego, anotem. Quem não nascer, anotem, não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. E anotem tem duplo sentido. Assim como existem palavras em português que podem ser usadas numa acepção ou noutra acepção, essa palavra em grego também ela pode ser tanto de novo como do alto. Motivo pelo qual alguns irmãos preferem usar nas traduções
a acepção do alto, que se nós olharmos o texto inteiro, ela fica fora de sentido. Vamos então ver o texto inteiro. Quem não nascer de novo, se alguém quiser usar a expressão do alto, vamos ver se funciona. Se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, então, ouvindo aquela declaração, ele fez uma declaração: sabemos que és mestre, porque ninguém pode fazer tantos milagres sem ter vindo de Deus. Então, não é possível, Nicodemos, não é possível ao homem entrar no reino dos céus se não nascer do alto. Vamos ver se é do alto. Nicodemos então vai fazer redarguir, ele vai reconsiderar aquilo. Como pode um homem nascer do alto já sendo velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? A consideração de Nicodemos mostra que a acepção do termo, anotem, é de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Como pode um homem nascer de novo, já sendo velho? Poderá ele entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Uma coisa impossível, porque, como disse Nicodemos, já está velho, ele não pode, um homem que completou o seu ciclo biológico, ontológico, já é um adulto, ele não pode se tornar um feto, biologicamente, naquela existência. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, de água e de Espírito, que é melhor, né? Sem a preposição, sem o artigo, nascer de água e nascer de Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí ele é enfático. Quem não nascer de água, matéria, e de Espírito, nossa dupla natureza, material e espiritual. Nós somos de dupla natureza. Nem nós podemos dizer eu sou apenas o corpo, eu sou apenas um ser humano, nem podemos dizer eu não sou um ser humano, eu sou um ser espiritual. Ora, quem somos nós para não sermos seres humanos? Até Jesus foi um ser humano. Ele quis ser um ser humano, é diferente. Nós necessitamos ser seres humanos. Nós estamos aí nesse samsara, nessa roda das reencarnações. Nós estamos aprisionados neste ciclo necessário, né? Que os hindus chamam de samsara. Esse ciclo de reencarnações, de nascimentos múltiplos e solidários. Mas Jesus não pertencia a essa roda, a esse samsara, ou como os velhos druidas chamaram, a esse círculo de Abred. O Allan Kardec, lá das Galhas, ele já conhecia esse famoso círculo de Abred, o círculo das reencarnações, que os celtas já conheciam a roda das reencarnações. Eles chamavam círculo de Abred. Os hindus chamavam de samsara. E nós chamamos ciclo das vidas sucessivas e solidárias. Quem não nascer
de água e de espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne, ou seja, o corpo, é carne. O que nasce de espírito é espírito. Não te admires, olha só, não te admires de eu haver dito deveis nascer do alto. Por que Nicodemos acharia estranho nascer do alto? Nascer do alto, sim. Renascermos da graça divina. É bonito, é lindo. É uma acepção também. Mas não é utilizada aqui. Ele diz, não te admires, não se espante, não fiques perplexo diante dessa assertiva. Deveis nascer de novo. Estais ainda aprisionados ao samsara. Estais ainda retido no círculo de Abrede. Estais ainda contido na estreiteza do ciclo dos nascimentos múltiplos. O vento sopra onde quer. O espírito sopra onde quer. Pneuma é vento e espírito. Então o espírito sopra onde quer. E ouves o seu ruído. Nós ouvimos o ruído do vento. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do espírito. Nós reencarnamos e não sabemos de onde viemos. Ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe de onde veio. Nós não sabemos da nossa reencarnação anterior a essa. Não sabemos da região espiritual de onde viemos para estarmos hoje aqui habitando o nosso corpo de carne. Não sabemos. É possível ao espírito ter falhas durante o seu período de desencarnado. Nós temos, se não me falha a memória, eu não busquei a referência antes porque não preparei, mas me lembrei agora. Se alguém souber da referência, pode escrever aí. Tem um livro de André Luiz, se não me falha a memória, No Mundo Maior, em que o companheiro de André Luiz, que estava no trabalho assistencial junto com ele, ao ver a sua filha ser humilhada e ser agredida fisicamente pelo esposo, ele se descompõe emocionalmente, e essa descompostura emocional, ele perde a sintonia, a vibração espiritual, e ele tem que deixar o trabalho de socorro do qual ele fazia parte, e ele se torna um obsessor do genro. Ora, uma queda espiritual no período desencarnado. Ele já era um espírito que estava na fase de mensageiro. Ele já estava na fase de trabalho espiritual, assim como André Luiz. Mas ele se perturba no trabalho assistencial à própria filha. É difícil dar assistência à própria família. Quando André Luiz foi pela primeira vez dar assistência à sua família, ele não conseguiu, porque ele viu a esposa dele casada com outra pessoa. Só mais tarde, reestruturando-se psicologicamente,
que ele tem condição de ir ali e até ajudar o atual esposo de sua viúva, né? Então, tudo que nasce do Espírito, o Espírito passa a ser, essa pneuma passa a ser como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Então, nós não sabemos as condições que antecederam a nossa reencarnação. Nós temos no início do livro Renúncia o diálogo de Pólux e Menandro, dois espíritos que já haviam sublimado várias circunstâncias espirituais, já haviam se elevado moralmente, mas mesmo depois disso eles tiveram um período de queda moral. E nesse processo de queda moral, eles reencarnaram advindos das zonas de sofrimento do umbral. Então, naquela reencarnação, o padre Carlos Clennerham e o padre Guilherme haviam reencarnado advindo de uma região umbralina, região de sofrimento, e tiveram o espírito Alcione Villamil, né? Sabemos que é a mesma Célia Lúcius, como responsável, como aquela em que advogou em causa deles e empenhou seu valor espiritual no processo reencarnatório dos dois, especialmente de Carlos, né? Aquele que foi o seu querido já de outras eras, de outras vivências, de outras experiências humanas, né? O vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito, ou seja, todo aquele que reencarnou, que o Espírito assumiu uma veste humana. Então nós somos, está aqui duas mãos, né? Quando há reencarnação, há uma superposição, né? Vamos dizer que não há uma perfeita justaposição, há uma superposição. Perispírito, corpo físico. Esta superposição, mais ou menos assim, ela tem elementos de conexão que no perispírito são os campos de força que os hindus chamam chakras, porque são rodas que ficam girando em velocidades diferentes. E no campo biológico, essas conexões são glândulas endócrinas e plexos nervosos. Então, os chakras do perispírito, os centros de força perispiritual, muito bem descritos no livro Missionários da Luz e em outros livros, como No Mundo Maior, Obreiros da Vida Eterna, e mais detalhadamente em Mecanismo da Mediunidade, esses campos de força eletromagnética, eles se conectam às suas referências biológicas neuroendócrinas. Então, há uma perfeita conexão entre esses campos de força e as glândulas endócrinas. Perfeito.
Então, eu não acredito em chakras, eu não acredito em endocrinologia. Não acredito que nós temos epífise, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas, suprarrenal. Não acredito nisso. Mas essa é a composição neuroendócrina do campo físico. Então essa superposição não é uma justaposição. Essa superposição do perispírito e do espírito permite ao espírito viver num corpo físico. Nós temos uma visão muito primitiva de dimensão, então a gente não sabe direito como é essa dimensão. A gente pensa que o espírito está aqui. O espírito entrou na reunião. Não, o espírito não entra na reunião. Aquilo ali é a imagem dele que nós vemos, que as pessoas que têm percepção extrasensorial veem, é o perispírito. Ninguém vê espírito, nós vemos perispírito, né? Que é o órgão de manifestação do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, né? Muitas pessoas têm experiências fora do corpo, né? As experiências fora do corpo, elas acontecem, né, no que Allan Kardec chamou de emancipação da alma. Elas acontecem, esses desdobramentos acontecem diariamente. O próprio Paulo disse isso: morremos todos os dias. Exatamente. Há um desprendimento do espírito através do perispírito. Os laços se tornam mais suaves, mais complacentes, e ele pode se distanciar fisicamente do corpo. E pode distanciar-se, inclusive, dimensionalmente. Porque como a realidade espiritual que nos circunda é outra dimensão, que não é outros, nosso lar está acima. Isso é a visão simplista nossa que faz. Interpenetra, porque é outra dimensão, é dimensional, né? Isso aí, os físicos futuramente vão nos esclarecer melhor como é. E nem aqui é objeto nosso ficar. Nós estamos vendo os textos do Espírito só por onde quer. Nós não sabemos de onde vem, né? Existe uma leitura de que isso é o batismo. Não está errado, né? João Batista batizou para dar aquele símbolo de renascimento. Então existe, essa leitura é razoável, mas não completa. Existe uma outra leitura que é a confissão verbal, que João Batista exercitava também. João Batista fazia as duas coisas: confessar verbalmente seus erros e depois renascer na água, mas não renascia no espírito, né? O renascimento do espírito é a reencarnação, é água e espírito. E o renascimento da água da reencarnação é o renascimento da água corporal mesmo. Nós temos água no nosso corpo. 70% nós somos água. Então, Jesus, ele fica admirado. Assim acontece com todo. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Nicodemos, um doutor, um juiz do Supremo Tribunal Federal judeu, que é o Sinédrio, e que era um tribunal não só
de julgamento de causas possíveis, porque eles não podiam julgar todas as causas. Jesus, por exemplo, não foi julgado pelo Sinédrio, o julgamento do Sinédrio não foi válido para condenar Jesus, ele teve que fazer outro julgamento por Roma. Pilatos então comandou outro julgamento, uma farsa também, né? Os dois julgamentos foram farsas. Então esse doutor, ele pergunta: como isso pode acontecer? E Jesus responde: és mestre em Israel e ignoras estas coisas? O senhor Nicodemos, com doutorado, juiz do Supremo Tribunal Federal Judeu, não sabe o que é reencarnação? O correspondente à expressão grega não sabe o que é palingenesia? Palin, muitas. Genesia, nascimentos. Então, muitos nascimentos. Que isso, Nicodemos? Reencarnação, Nicodemos, é da terra. É uma categoria filosófica, biológica, humana. Ele disse, em verdade, confirmando o que ele iria asseverar, falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos. Porém, não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, reencarnação. Reencarnação não é coisa do céu, reencarnação é coisa da terra. É uma categoria humana. É uma categoria das contingências humanas. Nós somos contingenciados a esse samsara, a esse círculo de Abrede, a esse ciclo dos nascimentos múltiplos, sucessivos e solidários. Nós somos contingenciados a ele. Isso é uma coisa da terra, isso é um assunto da terra. Existem outros assuntos que não são da terra. A reencarnação é da terra. Então, se não credes, olha, se você, Nicodemos, que tem essa PhD em direito, não compreende isso da terra. Como Nicodemos? Nicodemos, talvez ele tenha falado assim como ele falou para Marta. Marta. Nicodemos. Se você que tem essa titulação toda da terra é incapaz de reconhecer uma questão terrena, como você poderá suportar? Como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? É suportar. Em outra passagem, lá no final do Evangelho de João, ele diz: muitas coisas ainda teria por vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. É suportação. Nós não temos cognitivamente e nem afetivamente capacidade de suportar certas verdades, como os 72 disseram a Jesus: duro é o teu discurso para nós, quem o poderá suportar? Duro é este discurso para nós. Jesus: sim, tudo bem, podem ir. E vocês 12, se quiserem, também podem ir.
Mas Pedro, sempre Pedro, adiantando-se ao time, diz: Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Para quem, Senhor? Para quem? Não é para onde? Para quem nós iremos? Nós seguimos a alguém. Nós seguimos algum herói. Nós temos que saber quem são nossos heróis, né? Há algum tempo atrás, um famoso jornalista falava: os nossos heróis eram os participantes do Big Brother Brasil. Cazuza já dizia que os seus heróis todos tinham morrido de overdose de drogas psicoativas. E ele estava perdido. Queria uma teoria, queria uma ideologia para viver. E nós, quem são nossos heróis? A quem nós seguimos? Né? Sem aquele falso pedantismo. Eu sigo a Jesus. Conversa fiada. Nós não seguimos Jesus. Quem segue a Jesus toma cada dia a sua cruz e o segue. Abandona tudo. Pega a sua cruz e segue. Isso é seguir Jesus. Então, via de regra, nós não somos verdadeiramente seguidores de Jesus. É nosso intento. Daí Allan Kardec chamar homem de bem. Olha a sabedoria de Allan Kardec. Homem de bem. Sim, é aquele que quer ser bom. Nós queremos ser bons. Isso é bacana. Bacana querer ser bom. Mas ainda não é ser bom. Jesus nos deu a entender que ele não aceitou o título de bom. Acreditamos nós queremos crer que faz parte dos ensinos da humildade, dos exemplos de humildade, como o lava-pés é um exemplo de humildade. Sim. Por que me chamais de bom? Disse ao jovem rico. Por que me chamais de bom? Bom só há um, que é meu Pai que está nos céus. Mas disse a Nicodemos que sim, eu sou mestre. Eu sou mestre. Dizeis bem, eu sou mestre. Mas vamos voltar aqui. Como ireis conhecer quando falo das coisas espirituais? Você não pode falar nem das coisas da terra. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, ele, né? Nós não descemos do céu, nós não sabemos de onde viemos, mas não viemos do céu. Não somos estrelinhas caídas na terra, pelo menos no momento. Nós somos espíritos que estamos nesse samsara, nesse círculo de Abrede, retornando ao palco terreno. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a ele o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, continua o ensinamento a Nicodemos, que não vamos ler todo, vamos parar nesse aqui. Mas vamos ver mais uma consideração. Primeiro, que a reencarnação é uma lei da Terra, né? E como entender então as leis do Espírito? A reencarnação não é uma lei espiritual, é uma lei biológica. A reencarnação é uma lei da Terra. E Paulo disse aos Gálatas assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso mesmo colherá. Porque quem semeia para a carne,
da carne colherá corrupção. Então nós estamos aqui reencarnados, nós semeamos para a carne. Lá, outrora semeamos para a carne. E da carne estamos colhendo corrupção. Nós estamos num corpo corruptível. Nós estamos envelhecendo. Nós estamos suscetíveis da ação de micro-organismos, de parasitas externos, de parasitas internos, de bactérias que são células e até de vírus que nem células são. São capas proteicas que englobam filamentos de DNA ou RNA. Os coronavírus são vírus RNA. Eles se reproduzem usando o nosso DNA. Eles copiam o nosso, eles leem nosso DNA e copiam e conseguem se reproduzir. Então nós estamos colhendo corrupção através da reencarnação. Nós estamos colhendo, porque essa colheita ela é feita não só pela genética, mas também pelo que a ciência chama de fenótipo. Porque através do fenótipo nós podemos corrigir os erros da genética, né? Uma vez, olha que coisa interessante, uma vez uma pessoa assim muito ilustrada, que com muito conhecimento, muita intelectual, inclusive de conhecimentos secretos, ela olhou a mão de uma moça que era pianista, olhou a mão dela, fez assim, diz assim: ah, minha filha, você estuda piano? Assim, sim. Ah, mas não está isso aqui na sua linha, não. Eu acho que não está na sua linha da vida a arte e a música, não. E essa moça ficou muito triste, porque ela amava piano, amava música, e ela não só estudava, como ela trabalhava na formação de coros com mulheres de comunidade, no grupo espírita onde ela trabalhava com assistência, em coros de infantis, e ela tinha assim, aquilo era vida para ela, e ela ficou muito triste. Então ela falou com a avózinha dela, espírita, né? Uma pessoa muito querida, que também é minha mãe. E a avózinha dela falou assim: minha filha, minha netinha, o que essa pessoa pode ter visto na sua linha foi o seu histórico do passado, mas não foi o seu futuro. O futuro Deus deu para você. Se existe a aspiração da arte e ainda não está registrada geneticamente, nem grafologicamente no seu corpo, está no seu espírito. Então continue estudando música e fazendo essa coisa maravilhosa que você faz, que é colocar as pessoas idosas para cantar, para se movimentar. E ela brinca: vamos embora, vocês estão muito cansadas hoje, vamos levantar e vamos cantar. Aí as senhoras levantam e cantam e enchem os pulmões e cantam e louvam a Deus com a música. Que coisa dela! E essa jovem nunca mais se abateu com a profecia assim simplória
da pessoa que acha que é a marca do passado que diz o futuro. Ao contrário, a marca do passado é a cicatriz dos nossos erros. Então quem lê mão só sabe ler a cicatriz do passado, mas não vê o futuro. A mão não dá o futuro. O que dá o futuro é o espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é o espírito. Então é a aspiração da alma. Quem quiser saber para que veio, pergunte a Deus. Não procure com ninguém que lê mão. Não procures na carne o que está no espírito. Não procures entre os mortos aquele que é a própria vida, disse o espírito às mulheres que foram ao túmulo. E isso fez, e a moça hoje está lindamente trabalhando com os coros, ensinando as crianças a cantar, ensinando as mulheres idosas a louvar a Deus com a música, músicas alegres, né? Porque elas têm vidas tristes, né? E quando cantam ficam felizes, né? Então, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E disse também Paulo sobre esse versículo: mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semear para o Espírito. Nós não estamos aqui apenas para resgate de débitos do que nós semeamos na carne em outros tempos. Estamos aqui para semear para o Espírito. E não, então o nosso Dharma, o nosso projeto é para o Espírito, é teleológico, é para com a finalidade de, estamos aqui para, né? Jean-Paul Sartre achava que nós somos um ser para a morte, porque ele não conseguia vislumbrar transcendentemente além da realidade material, mas nós somos para a vida, como disse Jesus, porque Deus é um Deus de vivos. Vosso Deus, nosso Deus é um Deus de vivos. Então, quem semeia para o Espírito, finalidade para o Espírito, colherá na vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Claro, porque quando estamos semeando para o Espírito, nós vamos ter contrariamente as nossas predisposições, que as nossas predisposições são das nossas cicatrizes. As cicatrizes repuxam. As cicatrizes nos impedem de ter uma liberdade total de movimentos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito quer, mas a carne ainda atrasa a nossa decisão. Né? Paulo viveu isso na Epístola aos Coríntios. Ele diz: o bem que eu aspiro fazer, né? Semear para o espírito, eu não consigo. E o mal que eu não quero, eu não aspiro o mal, eu não desejo o mal, mas por causa das minhas cicatrizes, das minhas semeaduras para a carne, eu hoje colho essa corrupção. Então às vezes eu faço o mal sem querer. Aquilo vem. Ou como disse um homem furioso, quando ele brigava com seus netos e a sua esposa, assim: fulano, não faça isso. Ele disse: mas não está em mim. Não está em mim, estava nele. Mas era a forma inocente dele dizer que ele não conseguia controlar. Ele não tinha ainda autonomia sobre a vontade, não comandava os impulsos biológicos dele, né?
E aí nós criamos, quando semeamos para isso, nós criamos a hereditariedade espiritual. Aí sim, aí o espírito com hereditariedade espiritual, ele transferindo para a sua reencarnação os valores espirituais conquistados, ele pode superar os valores biológicos que ele recebe fatalmente pela reencarnação. Reencarnar é receber fatores biológicos da carne, de corrupção. Nós temos um corpo corruptível porque reencarnamos. Reencarnamos, temos um corpo. E como nós já fomos semeadores para a carne, estamos colhendo corrupção nessa carne. Mas pretendemos semear para o Espírito, queremos semear para o Espírito o bem que eu quero fazer, vontade, desenvolvimento da vontade, padrão cognitivo superior, de alta sofisticação, desenvolvimento da vontade, o bem que eu quero. Teríamos também alguma coisa a falar sobre o entendimento das palavras, mas não vamos poder ver. E vamos então entender a última coisa para concluir, o que Paulo também disse a Tito. Quando apareceu a vontade de Deus, nosso Salvador, e por seu amor para os homens, não por obras dos homens. Quer dizer, não é o que nós fazemos. Nós não somos os autores únicos da nossa redenção. Nós somos redimidos por Deus. Ele que nos redime. Isso é orgulho dizer que nós nos redimos por nossa própria vontade. Não, isso é orgulho. Não sejamos orgulhosos nem vaidosos a esse ponto. Não, então não é por obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia dele, que nos salvou pelo lavatório das palingenesias e pelo renascimento de um Espírito Santo. Santo é com saúde. Então, através do lavatório, ou seja, muitas lavagens das palingenesias, dos renascimentos múltiplos, do samsara, do círculo de Abrede, do qual ainda não podemos nos libertar, do ciclo das vidas múltiplas, sucessivas e solidárias. Nós vamos resgatando, vamos nos limpando espiritualmente para renascer um espírito santo, um espírito com saúde. Santo é saudável. Santo é com saúde. Os lavatórios dos renascimentos para surgimento de um espírito de saúde. Então, só para encerrar, eu vou falar sobre umas variações que eu estudo aqui, o alcance de João 3,3. O que Jesus informou a Nicodemos. Então, vamos variar. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Variações. Ninguém poderá vislumbrar uma região espiritual de felicidade se não passar muitas vezes pela reencarnação. Não se logrará a paz interior sem a recomposição psíquica alcançada com uma nova existência na Terra. Não se alcançará a cura de nossas mazelas da alma, a não ser que passemos por uma nova experiência da carne. Não teremos uma vida de consciência tranquila após a nossa partida desse mundo, se não
reconciliarmos com os nossos adversários em uma nova existência humana, em que poderemos estar ligados a Ele por laços de família. Variações sobre o mesmo tema, João 3,3. Não poderemos ter alegria na vida espiritual se através de múltiplas existências não expurgarmos o nosso espírito dos desejos inferiores. Beber mais água. Da água do espírito. Não veremos a luz que emana das altas esferas do amor se não abandonarmos em encarnação futura tudo aquilo que nos direciona à vida, ao egoísmo e ao orgulho. Não poderemos vislumbrar uma Jerusalém celeste se não trabalharmos em muitas vidas para que seja feita a vontade de Deus na terra como é feita nos céus. Não obteremos o corpo glorioso se não depurarmos a nossa organização perispiritual de todas as máculas geradas por nossas ideações e ações destrutivas em novas reencarnações. Não alcançaremos a plenitude do amor se, através de novas reencarnações, não resgatarmos os nossos queridos do coração que porventura ainda demorarem nas amargas ilusões do vício. Não veremos aqueles que amamos e que nos antecederam na grande viagem se através de uma nova vida nos desincumbirmos das tarefas que abandonamos, dos desafetos aos quais Não veremos aqueles que amamos e que nos antecederam na grande viagem se através de uma nova vida nos desincumbirmos das tarefas que abandonamos, dos afetos dos quais desistimos, das lutas que desertamos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que Ele nos abençoe, abençoe a nossa reencarnação, né? E mais uma coisa, né, que a gente acaba lendo, e o meu irmão Celso me mandou uma mensagem sobre um idoso na Espanha que teve uma conta hospitalar muito alta após um dia de uso do respirador, né? Aí nós temos que valorizar o SUS, que o SUS não cobra pelo uso do respirador. Mas ele teve uma conta hospitalar muito alta e ele era um homem de posses e mesmo assim ele se assustou. E os administradores do hospital estavam fazendo a cobrança, estavam preocupados, e ele disse: eu não estou preocupado com o que eu vou pagar, eu tenho posses para pagar essa conta hospitalar, mas eu estou pensando na minha dívida para com Deus, porque durante a minha vida inteira eu respirei de graça, e um dia eu tenho que pagar um dia de respirador, eu tenho que pagar essa fortuna. Então, o quanto eu não devo a Deus? É isso que nós temos que pensar, né? Como Emmanuel diz no livro Justiça Divina, se o conhecimento da reencarnação já te felicita a existência, se nós já estamos abençoados
com a aceitação desse conhecimento que Nicodemos ainda não conhecia, se nós estamos abençoados com isso, saibamos, meus irmãos, nós que somos legatários dessa doutrina maravilhosa dos nascimentos múltiplos, aproveitarmos os ensejos que nos são apresentados pela providência divina. Aproveitemos, meus irmãos, a nossa reencarnação, né? Que os que choram, choram amargamente. Então busquemos as oportunidades, aceitemos as oportunidades, mesmo com sacrifício, com necessidade de renovarmos nossas mentes e nossos corações, mas é o que nós precisamos. Não temos mais tempo, a porta vai se fechar. Que Deus nos abençoe. Agradecemos, Senhor Jesus, porque nos concedeste a possibilidade, Senhor, de dilatar as nossas consciências para absorver ensinamentos que, como disseste a Nicodemos, são da terra, são as coisas da terra. A reencarnação é uma coisa da terra. Ensina-nos, Senhor, a suportarmos o peso do teu fardo, para não sermos constrangidos a suportarmos o peso dos fardos do mundo. Obrigado, Senhor. Fica conosco, agora e sempre. Assim seja.